Boa noite, irmãos. Que alegria, estamos de volta para mais um culto de adoração ao nome do nosso Deus. É muito bom estarmos na presença do nosso Senhor. E o Salmo 96, versículo 1 diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Então nós abrimos este culto com esse espírito de louvor e de adoração, nos alegrando nesta noite em estarmos com você. Você aí no recinto do seu lar, sendo atendido, pelas redes sociais da nossa igreja, que leva até o seu coração a palavra do Senhor para a sua adoração, para o seu louvor. Nós estamos em campanha de missões mundiais, com o tema Viva o Poder de Transformar, com base em 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 7. É um grande desafio, mas nós estamos certos de que nossa igreja estará unida no propósito da intercessão, orando pelos nossos missionários, estará no único propósito de contribuição, unindo-se cada um dos nossos irmãos para contribuir, para que possamos alcançar nosso alvo para este ano, R$ 20.000. Confiamos no poder de Deus e tenho certeza também que este mesmo poder de transformar pode tocar o seu coração para que você possa ser um missionário, entregando-se à obra missionária para a glória do nosso Deus. Tenho certeza, Deus pode fazer estas coisas e você vai dizer como salmista, Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Dando continuidade, a esse momento de louvor e adoração, vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, nosso Pai, nós queremos render graças ao teu santo nome, louvar ao Senhor, adorá-lo na beleza da tua santidade, do teu poder, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós, que a cada dia nós podemos expressar a ti este louvor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Esse é motivo de louvarmos a Deus. Por isso, ó Pai, nesta noite nos reunimos com nossos irmãos, ainda impedido devido ao decreto estadual, mas estamos felizes por estarmos na presença de Deus e buscando a face do nosso Senhor, pedindo que Ele nos dirija nesta noite, nos dê alegria na sua presença e possa falar ao seu coração. Peço isso, ó Deus, no nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém e amém. Nós vamos ainda adorar o nome do Senhor com o nosso grupo de louvor. Ele vai entoar o cântico Manancial e você vai adorar aí do seu lar, junto com eles, para a glória do nosso Deus. De vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essência para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. De ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és, manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber
manancial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Que maravilha, meus irmãos, é a gente poder entrar na presença do nosso Deus e adorá-lo com este louvor maravilhoso. Chegarmos a essas fontes e nos aproximarmos da presença. Eu quero agora ler com você a leitura bíblica que está no Salmo de número 63, versículos de 1 ao 4. E ele diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Ó Deus, tu és o meu Deus, e de madrugada te buscarei. Temos buscado a presença de Deus, porque temos certeza, é Ele que tem cuidado de cada um de nós. Nós vamos ter agora o nosso momento missionário, e vamos iniciar esse momento missionário ouvindo um vídeo a respeito de um projeto. Conheça esse projeto, Capelania Esportiva no Equador. Vamos ouvir? Bom dia, irmãos, que alegria, estou aqui para apresentar a vocês um projeto da Junta de Missões Mundiais, Viva o Poder de Transformar. Esse é o tema que a Junta de Missões Mundiais tem desenvolvido nesse período em que nossa igreja se encontra em plena campanha para o alcance do nosso alvo. E eu trago para vocês então o projeto Capelania Esportiva. Esse projeto de capelania esportiva, ele surgiu no Equador no ano de 2019, na província de Chimborazo, na qual 80% da população é composta de indígenas e mestiços. Os missionários então sentiram que era a oportunidade de usar da vontade do Senhor para envolver as pessoas daquela localidade no esporte. No caso, aquele povo, o qual o futebol era uma ferramenta para demonstrar o poder de Deus de transformar a vida dos equatorianos naquela região. Assim, uma escolinha de futebol foi aberta, tendo a igreja local como base, e 15 famílias chegaram a ser assistidas, então, através desse trabalho idealizado pelos nossos missionários. Então, a escolinha se tornou uma academia de futebol, na qual os missionários usavam da metodologia do ensino do futebol, aplicado aos valores e os princípios da palavra de Deus. O poder que a palavra tem através do Evangelho para transformar a vida das crianças e das famílias começou a ser desenvolvido. Pouco tempo depois, Deus abriu portas para que o projeto então de capelania esportiva na cidade vizinha fosse também alcançado num time profissional de futebol. Então, os missionários iniciaram um trabalho usando o entendimento dos jogadores da linguagem do futebol para ministrar em sintonia a palavra do Senhor. E como parte da capelania esportiva, semanalmente os missionários fazem uma reunião de cunho motivacional, aplicando com um texto da Bíblia. Diante disso, alguns jogadores já aceitaram Jesus e a iniciativa de um discipulado foi desenvolvida.
Entre os principais desafios, então, estão a troca dos jogadores, que ao final dos campeonatos acabam indo para outras temporadas, uma vez que o trabalho missionário também desenvolve um vínculo pessoal entre os capelãos e os atletas. A distância passa a ser então um obstáculo na caminhada e orientação cristã àqueles convertidos. E o segundo desafio se deve aos poucos obreiros preparados em conhecimento bíblico para atuarem como capelães esportivos. Esse obstáculo se transformou uma meta do projeto, que é desenvolver treinamento e capacitação para novos obreiros que Deus levantar para o trabalho de capelania esportiva. Portanto, irmãos, orem por este ministério, então, na cidade do Equador. Muito bem, meus irmãos, depois de aprendermos, ouvindo a respeito desse desafio da obra missionária ali no Equador, nós podemos recitar juntos o tema e a nossa divisa da Junta de Missões Mundiais para esse ano. Vamos recitar comigo? Viva o poder de transformar. Outra vez? Viva o poder de transformar. Nossa divisa se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E você vai ter ele aí abaixo para fazer junto comigo a recitação. Vamos dizer juntos? Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7. Oremos mais uma vez pela obra missionária. Pai amado, nós estamos juntos mais uma vez com os nossos irmãos, unindo nossas forças, ó Deus, para levar ao trono da Tua graça a certeza de que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Peço, ó Pai, que Tu possas conduzir esta obra, que Tu possas tomar pelas Tuas mãos, ó Deus, a obra missionária aqui nesse tempo e ajudar, ó Deus, para que possamos chegar a muitos campos, porque ainda há muito povo neste mundo, ó Deus, carecendo da palavra transformadora, a palavra de vida, que dá vida àqueles que creem no Seu nome. Rogo assim, ó Deus, que Tu possas dar vida e vida abundante a todo aquele que crê no nome de Jesus. Nós nos unimos nesta força, junto com a nossa igreja, para entregar a Ti a cada um dos nossos missionários e da obra que Ele está realizando. Peço isso orando no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, queremos nos alegrar com os nossos visitantes. Nós temos tido amigos que têm participado conosco a cada noite. Que alegria! Sinta-se bem junto com a Igreja Batista Calvário, podendo adorar ao nosso Deus, adorando na beleza da sua santidade. Não temos tido ainda a oportunidade de estarmos no nosso culto presencial, mas eu quero de igual forma que você se alegre conosco, assim de forma remota, pelo nosso canal do YouTube. Agradecemos então a sua presença, a sua participação, desejando que você possa voltar outras vezes. Coloque aí a cidade, o local de onde você está assistindo esse culto, participando conosco, porque teremos prazer de entrar em contato, orar pela sua vida e desejar a você que seja grandemente abençoado para a glória de Deus. Por isso, nós vamos convidar o louvor para, junto com ele, adorarmos o nome do Senhor, cantando o hino de número 377 do nosso cantor cristão. Não sei porquê. Eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final.
sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Muito bem, nós vamos fazer mais uma leitura bíblica. Agora essa leitura se encontra em Mateus, capítulo de número 11, versículos de 28 até o versículo de número 30, que diz assim ao nosso coração: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. É assim, com essa segurança, com esta confiança, que você vai adorar a Deus junto com o nosso grupo de louvor, buscando entender que há um lugar. Descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os meus medos não me dominam. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
esse lugar é no Senhor. Amém. É isso mesmo, meus irmãos. Como é precioso a gente entender que há um lugar especial onde Deus fala conosco, onde é possível também ouvirmos a sua voz. Eu espero que nesta noite Deus também esteja preparando o seu coração para que você possa receber a palavra de Deus na sua vida, recebendo-a com alegria, com entendimento, para que o nome do Senhor seja glorificado. Trago para o seu coração o tema Deus é Deus que age ao nosso redor. Identifique e siga-o. Essa é a vontade de Deus para a sua vida nesta noite. Para tal, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo de número 9. É um encontro de Jesus com Mateus e o seu chamado. A palavra de Deus diz assim: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem, chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Mas eu convido você também a ir ao livro de Atos, no capítulo de número 9. Nós vamos ter parte deste livro sendo lido agora, em especial, dos versículos de 1 a 19, mas vamos fazer também menção ao seu coração do versículo 15 e 16, que eu convido você, abrindo a sua Bíblia, possa também ler comigo. A palavra de Deus diz assim nesse trecho, Atos capítulo 9, versículos 15 e 16. A palavra de Deus diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Versículos 15 e 16 do capítulo 9 do livro de Atos. Queridos irmãos, meu desejo nesta noite é que cada um de nós possamos reconhecer de todo o nosso coração que Deus, Ele é esse Deus que age ao nosso redor. E quando Ele faz isso, o seu propósito é para que nós possamos obedecer às suas ordens, realizando, portanto, a sua vontade para identificá-lo e então seguir a sua direção. Certamente nesta noite, mais uma vez, Deus deseja que você possa seguir a direção que Ele está dando à sua vida. Nós temos visto, meus irmãos, no decorrer de todo esse mês de março, vimos até aqui o caminho para conhecermos a vontade de Deus, identificarmos que ela nem sempre vem a nós como nós gostaríamos que ela viesse. Algumas vezes, amados, o caminho não é tão simples, não é tão fácil da gente atender, da gente obedecer, da gente seguir, da gente fazer realmente aquilo que o Senhor Deus deseja que façamos segundo a sua vontade. Veremos isso hoje. Mais uma vez, Deus é Deus que age ao nosso redor. Identifique isso, contemple esta verdade e então, tendo entendimento que Deus está agindo ao nosso redor, siga-o. É assim que Deus deseja que você possa ter o entendimento claro da sua vontade nesta noite. Em sua maneira de agir, Deus sempre faz desta forma. Sua vontade é revelar ao nosso coração todos os seus propósitos, fazendo o quê? Abrindo os nossos olhos para que possamos então ter este entendimento claro, para que possamos então enxergar a sua vontade, possamos seguir aquela direção e experimentá-la e perceber por meio da experiência o quanto a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
quero trazer à sua memória algumas verdades que já lhes foram transmitidas, já lhes foram ensinadas até aqui, a respeito exatamente desse tema ao seu coração. Vimos através do livro de Abacuque que Deus usa o ímpio quando Ele quer para ensinar as verdades aos que lhe conhecem. Deus usa o ímpio quando Ele quer para ensinar as verdades aos que lhe conhecem. Vimos isso, Abacuque não entendeu, não compreendeu, de imediato teve o seu entendimento acerca da vontade de Deus. Foi necessário Deus abrir-lhe os olhos, o entendimento, para que ele compreendesse esta verdade. Vimos também que aquilo que o homem semeia, ele também colhe. Vimos, portanto, a lei da semeadura. Não é diferente. Você planta coisas boas, o resultado é uma colheita boa. Você planta coisas ruins, o resultado é também uma colheita ruim. São coisas desagradáveis que vêm à sua mente, ao seu coração. Vimos também que Deus não nos dá provações que não possamos suportar. Por quê, meus irmãos? Porque dele vem sempre um escape, dele vem a fidelidade para com aqueles que também são fiéis. Entendemos isso? Entendemos que o justo viverá da sua fidelidade. Somente quando permitimos a fé vencer o nosso orgulho pessoal, encontramos então o caminho de Deus e da sua vontade sendo realizado, portanto, na nossa vida, na nossa experiência. E aí assim nós encontramos, meus amados irmãos, a verdadeira paz. Louvado seja Deus por isso. Mas também aprendemos que o mal sempre será tratado por Deus, da mesma forma como as pessoas más agem de umas para com as outras. Vimos isso nas lições dos 5 ais dos caldeus, apresentado aqui para o seu coração pelo nosso irmão Célio. Vimos também que o Senhor, Ele dá paz interior quando acatamos as mudanças sinceras em nossa vida. E elas começam com, em primeiro lugar, a obediência à palavra de Deus. Quando nós entendemos que o caminho que Deus está preparando para a gente seguir é por intermédio da palavra de Deus, e obedecemos então essa palavra, nós temos a vitória e a paz interior. Vimos também que é por meio da vida de oração, fortalecendo por meio dela um relacionamento maior e perfeito com o nosso Deus. E vimos também, em segundo lugar, que a submissão à vontade de Deus, mesmo quando ela é contrária aos nossos próprios interesses. Por quê? Porque não vivemos por vistas, mas vivemos por fé. É assim que tivemos entendimento acerca de muitas coisas que foram ensinadas até aqui. Mas eu posso lembrar ao seu coração, essa está mais recente, que somos pó, feitos do barro, significando a nossa fragilidade diante de um Deus grande e poderoso. A nossa fé precisa ser do tamanho do nosso Deus, e não limitada à nossa capacidade, mas sempre o tamanho de um Deus todo-poderoso. Mas quando estamos então nas suas mãos, nós nos tornamos um vaso de honra para fazer, ou melhor, trazer ao mundo a própria revelação da sua glória. Vimos também que é preciso estar perfeitamente ligados à videira verdadeira, e que somente dessa maneira conseguimos produzir frutos que glorificam o nome do nosso Senhor. Tu podes entender isso, meu amado irmão, que só é possível quando a gente está ligado à videira verdadeira. Jesus afirmou: sem mim nada podeis fazer.
Então é somente quando estamos unidos à videira verdadeira é que conseguimos fazer coisas poderosas no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, cabe a cada um de nós estarmos sim unidos a Cristo, e assim seremos como Ele, teremos o poder que Ele tem, porque Ele nos concedeu tamanho poder para fazer, portanto, a sua vontade. Muito bem, meus irmãos, já aprendemos muitas coisas, não é verdade? A respeito da vontade de Deus. Talvez até já podíamos parar por aqui, né? Mas ainda temos um outro domingo final acerca destas meditações. Assim, ainda que não haja mangas nas mangueiras, uvas nas parreiras, melancias, melões e macaxeira, que não haja pasto para os bodes, para as ovelhas, ainda assim eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Deus é a minha fortaleza, não importa as situações que nos cercam, nós olhamos para o alto, para o autor, consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando nós fazemos isso, quando nós temos a convicção de que temos um Deus que está agindo ao nosso redor, nós identificamos essa verdade e tomamos a fortaleza que é o próprio Senhor em nós, nos asseguramos de uma tão grande salvação que também já a acatamos por meio da nossa fé. Por isso, os nossos pés estão firmados como a corça e Ele nos faz andar altaneiramente. É assim, meus irmãos, quando compreendemos perfeitamente o chamado do Senhor na nossa vida, reconhecemos que Deus, esse Deus, é Deus Todo-Poderoso e Ele é quem chama, mas Ele também é quem vocaciona as pessoas para fazer a obra, a sua obra. Nós lançamos em suas mãos, nos lançamos, melhor dizendo, em suas mãos e colocamos nele então toda a nossa dependência e seguimos assim os seus planos, o plano de Deus para a nossa vida com Ele. E vamos ver isso acontecendo na vida de duas pessoas completamente diferentes e em momentos e circunstâncias diferentes foram também chamados para cumprir a vontade de Deus. Mas isso é muito mais importante, pois nos ajuda então a identificarmos a nossa própria vida ou em um ou no outro personagem e assim avaliarmos se estamos realmente prontos para identificar a sua vontade para nós e seguirmos aquilo que Deus planejou para a nossa vida. Temos diante de nós, então, irmãos, dois textos marcantes, extraordinários, para nos lançarmos, então, nessa experiência, nesta noite. É o chamado de Mateus, o coletor de impostos, e o chamado de Saulo de Tarso, religioso, temente a Deus, mas que não tinha ainda tido com Deus uma experiência verdadeira de transformação para uma nova vida ao seu lado. São sim dois grandes ícones das narrativas bíblicas da palavra de Deus e que temos, assim com eles, muito a que aprender e temos com a palavra de Deus certamente muitas coisas que elas nos ensinarão nesta ocasião. Pois o caminho que pretendo levar nesta noite ao seu coração, meu amado irmão, é que Deus, que é Deus, que continua sendo Deus, Ele chama pessoas para a sua obra, pois a palavra de Deus nos diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Estas são, sim, palavras desafiadoras
do Senhor Jesus para a minha, para a sua vida nesta noite? Você está disposto para ouvi-las e pronto para atender o seu chamado? Então, vejamos o nosso primeiro texto, Mateus capítulo 9, versículo 9. O que está acontecendo nesse contexto, meus amados irmãos? Se você voltar ao início dele, você verá que Jesus está em Cafarnaum, que era essa cidade, era a sua própria cidade. O texto diz isso logo lá no início, quando nós vamos lendo, diz assim: e entrando no barco passou para outra banda, e chegando à sua cidade. Era assim porque ele se sentia bem acolhido nesta cidade de Cafarnaum. Lá também morava o apóstolo Pedro. Portanto, um local onde sempre Jesus se retirava, em a casa do apóstolo. Ali ele sentia-se à vontade e era bem cuidado por todos daquela casa. Era bem aceito também naquela cidade, mas uma vez ele realiza ali um grande milagre. É um grande milagre, irmãos, porque marcou a vida de pessoas daquela cidade. E esse milagre envolvia a cura e a salvação. Qual era esse milagre, irmãos? Um paralítico, 4 amigos verdadeiros, ou seja, uma amizade invejável, de atitudes que hoje devem ser imitadas por todos nós. Aqueles homens, eles venceram as limitações, não se abateram diante do obstáculo de uma grande multidão. Eles enfrentaram as dificuldades, porque a única maneira de passar aquele amigo era por meio do telhado, porque as portas já estavam todas ocupadas, não havia espaço pelas janelas. Então eles tiveram uma ideia, subir no eirado, subir no telhado e de lá então apresentar aquele homem, amigo, querido, paralítico diante de Jesus. Ou seja, enfrentaram as dificuldades e se esforçaram de sobremaneira. Tudo para quê, meus irmãos? Tudo para verem seu amigo sadio diante de todos. Que fé extraordinária desses 4 amigos. Mas Jesus viu a fé deles, diz a palavra de Deus assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, seus pecados estão perdoados. Versículo de número 2. Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Tu não achas isso incrível, meu irmão, meu amigo? Isso é incrível, sabe por quê? Porque talvez aqueles 4 amigos do qual Jesus se admirou da fé deles, queria ouvir outra coisa quando aquele seu amigo estava ali diante dele. Por certo, o que eles queriam ouvir da parte de Jesus era a expressão: você está curado, levanta e anda. Mas não foi assim, meus irmãos. Nem sempre é assim como nós queremos, mas é como é da vontade de Deus, da maneira de Deus fazer as coisas. Então, ele olha para aquele homem também e diz: perdoados são os teus pecados, tende bom ânimo. Louvado seja Deus por isso que eu disse, meus irmãos, isso é incrível, sabe por quê? Porque o maior milagre que alguém possa adquirir da parte de Deus para a sua vida é o milagre da sua salvação. E é esta, meus irmãos, que a humanidade nesse tempo e do tempo de Jesus tanto necessitava para a sua vida. A mesma necessidade continua acontecendo na vida das pessoas. Elas precisam ser, sim, curadas da maior enfermidade que está dentro de nós. É uma ferida na alma humana. É o maior mal deste século que está na vida das pessoas. E é este mal, o pecado,
porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado afastou a humanidade de Deus. O pecado tem afastado, meus irmãos, a humanidade de Deus. Nossos pecados, a Bíblia diz o seguinte: os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E exatamente aí, diante desta situação da palavra de Deus, que o Senhor Jesus então não hesitou em repreender esse mal maior na vida daquele homem, mas para também alimentar a fé do coração dos 4 amigos, ou dos amigos, porque ali não se destaca nessa passagem a quantidade, é em outra passagem no Evangelho de Marcos que a gente vê esse detalhe. E ele disse então, versículo 6, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra, olha aí, meus irmãos, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Perdão e milagre seguiram aquelas palavras de Jesus, e louvado seja Deus por isso, porque hoje também é dia de milagres, é dia de perdão na vida da sua família, na sua vida, na sua casa, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Deus quer perdoar os pecados, Deus quer sarar as enfermidades, não só do corpo, mas do espírito, da alma. Deus quer trazer vida abundante a todo aquele que crê. Então creia de todo o seu coração e receba também, para a glória de Deus, diante de tudo isso que nós estamos contemplando, porque Jesus também viu que ele estava diante das multidões que estavam possuídas de temor, mas elas também, vendo este milagre acontecer ali diante dos olhos deles, glorificaram a Deus e reconheceram que de tal pessoa Jesus saíra grande autoridade. Louvado seja Deus por isso. É assim, meus irmãos, depois destas coisas, deste milagre maravilhoso, dessa transformação. Por isso, o nosso tema de missões é um tema maravilhoso. Viva o poder de transformar. Jesus está aqui mostrando isso. Nós precisamos sair por essa cidade mostrando isso também à vida das pessoas. Daí, depois destas coisas, Jesus, partindo dali, viu um homem chamado Mateus sentado numa coletoria, no texto que lemos, alfândega, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Palavra de Deus. Para melhor compreensão desse texto, façamos algumas perguntas ou questionamentos acerca do que aconteceu ali. O que Jesus viu, meus irmãos? A Bíblia diz: viu um homem. Quantas pessoas, irmãos, acham havia ali no meio daquela multidão? Porque a palavra de Deus diz que Jesus estava vindo de uma grande multidão, ou de multidões. Multidões que estavam possuídas de temor, porque viram um milagre, perdão e graça, salvação e cura. Louvado seja Deus por isso. Quantas pessoas, irmãos, acham que estavam ali contemplando esse momento? Certamente um grande número, porque é isso que a Bíblia está nos dizendo. A Bíblia faz esse destaque. Partindo dali, vai acontecer exatamente isso. Jesus vê um homem. Ele era um coletor de impostos, uma profissão, por certo, honrada, mas por ser ele judeu, trabalhando a favor dos romanos, ele não era tão querido pelos seus companheiros, nem aceito. Ele tinha os que trabalhavam na alfândega tinham uma fama de ladrões, pois tiravam proveitos, irmãos, da sua profissão.
É lindo o detalhe aqui que o Senhor não olha as condições pecaminosas que certamente estavam presentes na vida daquele homem, porque ele sabia o poder que estava na sua vida para transformar, para mudar o coração de Mateus. Por isso, ele age simplesmente com a palavra, ele chama, ele quer tê-lo junto dele, aprendendo com ele. Ele então demonstra por aquela pessoa, Mateus, o homem que ele vê, empatia. Assim, meus irmãos, nós também devemos ter o olhar de Jesus pela vida das pessoas. O homem, meus irmãos, se chamava Mateus. Quem era esse homem? De um homem rejeitado e desprezado pela sociedade judaica, vai ele então se tornar agora um discípulo de Jesus, um seguidor do Mestre. Que honra! Que honra que você também, chamado por Deus, abençoado por Ele, chamado Filho de Deus, também tem diante desta sociedade, de poder então, transformado pelo poder do Senhor, poder levar essa transformação a outras pessoas. Ele não questiona o chamado, ele obedece prontamente. Quantos de nós estamos com a mesma disposição ainda nos dias de hoje, irmãos, diante de um chamado tão especial do Mestre Jesus para conosco? Ele continua chamando trabalhadores para a sua seara. O campo é o mundo, diz nas palavras de Jesus. Que grande desafio ainda se encontra diante de cada um de nós. Por isso, Jesus está à procura, chamando por trabalhadores que desejam ir e queiram então levar a salvação a todo o mundo. Diz ainda ele: segue-me. Faz um pedido, meus irmãos. E eu repito ao seu coração: quem, meus amados irmãos, há de ir por nós? Diz o Senhor ao profeta Isaías: a quem enviarei? Segue-me. Continua sendo o grande desafio da obra missionária e os desafios deixados pelo Senhor Jesus antes mesmo da sua partida. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Mas quem se dispõe? Quem está pronto? Quem está disposto? É aquela pequena palavra que está falando ao seu coração também nesta noite: segue-me. Mas é determinante, ela continua ecoando no coração lá de Mateus, que imediatamente se levanta. Portanto, foi irresistível aos seus ouvidos, porque ele estava sensível ao chamado do Mestre. Portanto, ele se colocou à sua disposição para fazer então a sua vontade. Que prontidão! Olha como a Bíblia diz: e ele se levantou e seguiu. Qual será a sua capacidade nesta noite? É a mesma também de se colocar assim em prontidão para submeter à vontade de Deus? Ele se levantou e seguiu, simples assim. Mas, irmãos, o chamado do reino de Deus é dessa forma, não tem meia conversa. Quando o Senhor chama, seu desejo é que você disponha, prontamente esteja apto para o seu chamado, para obedecer, portanto, a sua voz. Aqui parece ser bastante simples, não é mesmo? Mas vamos para um outro personagem, igualmente incrível, que se encontra na outra passagem que recitamos juntos. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Aqui coloco nesta outra versão, pois já dissemos que se queremos ser alguma coisa no reino de Deus, nossa vida precisa estar colocada nas mãos do oleiro, que nos molda como Ele quer, para fazer o que é da sua vontade para a nossa vida. É preciso ter esta sensibilidade, irmãos, em ouvir o seu chamado.
E aqui um pouco diferente, mas com lições também maravilhosas para a nossa vida, e vamos agora ver. Quero dar a você um breve relato do segundo personagem, aqui Saulo de Tarso. Assim conhecido inicialmente porque ele sai em perseguição contra a igreja de Cristo e os seus discípulos. Ele sai de maneira determinada. Ele sabia exatamente o que estava fazendo e a qual ordem ele estava seguindo. Já tinha conseguido até cartas para entrar nas sinagogas e levar preso todo aquele que confessasse o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha como está ali nas Escrituras, respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Recebeu a autoridade dos religiosos, para então trazer preso todo aquele que falasse o nome de Jesus. Era, portanto, um homem zeloso por sua religião, e isso é apreciado. Mas sabemos que religião não salva. Quem salva é Jesus, quem transforma é o poder de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, ele precisava de uma experiência com Jesus. Mas ele era temido por todos os cristãos, pois sua investida era por zelo a uma causa religiosa. Havia boa intenção, sim, mas lhe faltava um encontro verdadeiro com o Senhor da igreja, Jesus Cristo. E é assim que ele, seguindo para Damasco, meus irmãos, diz a Bíblia, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E é então, meus amados irmãos, a partir daí, que a vida deste homem vai dar uma reviravolta de bênção, coisas que só Deus, que é Deus, sabe fazer, levando-nos a identificá-lo. Quem é o que chama? Qual é o destino e a orientação que ele dá àquele que ele está chamando? Também para segui-lo, Deus tomaria o comando agora da vida deste homem. Ele não ia mais pela sua própria força, pelo seu próprio querer. Agora, ele seria direcionado pela vontade de Deus. Mas eu quero dizer ao seu coração, agora o seu chamado teria um preço, um alto preço. Vejamos o versículo 15. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como aos filhos de Israel. Aí olha o que diz mais a palavra de Deus: pois lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Será, meus irmãos, que eu e você estamos mesmo dispostos diante de um chamado como esse, assim desafiador da parte de Deus, dizendo: lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Eu quero dizer ao seu coração, irmãos, que quando somos perseguidos, é exatamente quando estamos incomodando e temos uma causa certa. É o que leva a gente a compreender. Quando estamos sendo perseguidos, quando estamos incomodando alguém, é porque nós estamos seguindo uma causa certa, uma causa digna de ser levada adiante. Então, não temais. Se Deus está chamando você, Ele também está se responsabilizando pela sua vida, para que você então possa levar seu nome a todos a quem Ele enviar. Confia nisso, acredite no poder da palavra de Deus, acredite nisso, meu irmão, de todo o seu coração. Deus quer usá-lo neste tempo. Este tempo de pandemia vai, para nós, ser um tempo em que Deus irá nos tratar para fazermos aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Ou fazemos ou perecemos, não há outra escolha. Ou obedecemos ou pecamos, ou nos afastamos dos caminhos
do Senhor, ou então aceitamos os propósitos de Deus, a vontade de Deus, nos unimos a Ele, porque Deus, que é Deus, continuará agindo ao nosso redor. Identificando isso, Ele quer que eu e você, meu amado irmão, possamos segui-lo. Eu quero que você volte ao versículo 8, porque lá tem uma palavra que diz assim: então levantou-se Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiado pela mão o levaram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Bastante diferente, não é mesmo, irmãos? Um encontro, um chamado, um pedido, mas agora tudo diferente na vida deste homem chamado Saulo. Ele está em terra, ele abre os olhos, mas não vê, ele fica assim por 3 dias, ele agora que sai, com autoridade, com cartas em sua mão, com todo o poder para trazer cristãos presos, agora ele é conduzido pela mão de outras pessoas. 3 dias sem comer, sem beber, um jejum forçado para experimentar o tão grande era o chamado de Deus para a vida daquele homem. Bem diferente do Deus que levou Mateus a atender o chamado imediatamente: segue-me. E a Bíblia diz: levantando-se, seguiu a Jesus. Não questionou, não perguntou: quem és tu, Senhor? Levantou e seguiu a Jesus. Saulo também levanta-se da sua experiência, mas sem enxergar. É preciso que o Senhor nos dê a visão dele, a compreensão dele, para que a gente entenda a vontade de Deus e então, compreendendo essa vontade de Deus, possamos obedecê-la, possamos fazer aquilo que é segundo a sua vontade. É agora na experiência de sem enxergar. Você pode imaginar a dureza que é isso? Para ele fica 3 dias de um jejum buscando a vontade de Deus até que ela venha. Deus então vai lhe mostrar isso por meio de sonhos. Se você continuar a leitura, perceberá isso, pois Deus não deixa ninguém sem resposta quando ele o chama. Saulo, que passaria então mais tarde a se chamar Paulo, seria sim uma grande bênção nas mãos de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Que Deus nesta noite leve você também a entender que você também é alguém escolhido por Ele, um vaso para levar a sua palavra por todas as pessoas a quem o Senhor enviar. Louvado seja Deus por isso, por essa compreensão, por esse entendimento, por essa visão que nos abre também os olhos para a glória de Deus. Quero levá-lo aos versículos 17 e 18 e concluir nossa palavra nesta noite. Então, Ananias foi e, entrando na casa, impondo-lhe as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista, fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente se lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Louvado seja Deus, meus irmãos. Que visão extraordinária da vontade de Deus, que entendimento Deus deu a Ananias para ir de encontro à realidade daquele homem que se encontrava chamado por Deus, mas sem poder fazer nada para Deus, porque era necessário, irmãos, que os seus olhos fossem abertos para que ele então pudesse se levantar, obedecer a voz e fazer a vontade de Deus. Os olhos de Ananias foram abertos antes dos de Paulo, para que ele pudesse então compreender que aquele era realmente um homem chamado por Deus, um vaso escolhido para levar as novas de Cristo a todos os povos conhecidos da sua época. Deus, nesta noite, abre os seus olhos para que você também identifique isso, que Ele te chama e diz: Deus é Deus que age
ao nosso redor. Identifique isso. Compreenda a sua vontade boa, perfeita e agradável. Aceite os propósitos de Deus para a sua vida e para o seu coração. E siga-o. Temos um Deus, meus irmãos, que trabalha. Um Filho, Jesus Cristo, que continua trabalhando e tem chamado trabalhadores para a sua seara. Estamos disponíveis, como Mateus, encorajado como Saulo, que se tornou Paulo, que levou o Evangelho e chegou até nós. Que Deus maravilhoso, que Deus que é Deus, que age e continua agindo em os nossos dias. Louvado seja o nome dele para todo sempre. Portanto, confiemos a Ele a nossa vida e creiamos naquilo que Ele nos prometeu. Deus nos abençoe, agora e para sempre. Amém. Viva o poder de transformar. Bendito Deus, nosso Pai. Seja engrandecido, Senhor, o seu nome sobre toda a terra. Em especial, ó Deus, seja engrandecido o seu nome sobre nossa cidade Petrolina. Rogo-te, encoraja-nos para obedecer prontamente o teu chamado, ouvir a sua voz. Abre os nossos olhos cegos para este mundo, para que a gente possa contemplar com clareza as necessidades das vidas que estão diante de nós, vidas preciosas, mas que precisam, como Saulo, até vivenciando uma vida religiosa piedosa, mas sem ter ainda a experiência salvadora, transformadora do nome e do poder de Jesus. Ajuda-nos, como chamados também para esse tempo, levar ao coração destas pessoas a palavra de Deus, a palavra que transforma e que dá vida. Que sejamos impulsionados, ó Deus, pelo teu Espírito, um Espírito que não é um Espírito de covardia, mas é um Espírito de poder e moderação e amor. Dá-nos deste amor de Cristo, amor que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações e que nos ajuda nesse tempo a obedecer a tua vontade e cumprir os teus propósitos aqui na terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe, meus amados irmãos, seja assim para a glória de Deus. Amém. É o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. O esplendor de um rei, majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está indo
começo e o fim, três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de